Dezembro de 2003. Lula era o presidente e estava terminando seu primeiro ano no primeiro mandato. Marisa Letícia estava viva e era a primeira-dama. Veja uma das manchetes da Folha de São Paulo no dia 13 daquele mês. Marisa abre mão de joias recebidas. A primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva decidiu abrir mão das joias que ganhou de presente no sábado passado da rainha Fátima dos Emirados Árabes, durante jantar oferecido às mulheres que integravam a comitiva oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem ao Oriente Médio. Segundo o Planalto, desde o momento em que recebeu as joias, Marisa sabia que não ficaria com elas, mas não poderia recusar o presente porque, além de ser um gesto mal educado, poderia criar um incidente diplomático. Vai anotando as palavras-chave: Oriente Médio, países árabes, joias de presente e a palavra-chave final: abre mão. Quase 10 anos depois, um caso cheio de semelhanças, mas com uma diferença que muda tudo, chega ao noticiário no Brasil. O jornal Estado de São Paulo trouxe ontem reportagens sobre joias que o governo Bolsonaro tentou trazer ao Brasil em 2021, de forma irregular. Diamantes avaliados em 16,5 milhões de reais. Segundo um membro do governo passado, as joias eram presentes do governo da Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Oriente Médio, países árabes, joias de presente e a palavra final que muda tudo. Não abriu mão. Tentou pegar para si e sem declarar à Receita Federal. Vamos voltar à reportagem da Folha de São Paulo de 10 anos atrás. Veja especialmente este trecho. Segundo o Planalto, ela não vai recusar as joias que já foram aceitas. Simplesmente não as considera um presente pessoal, e sim um presente para o país. Bem diferente do comportamento de Michele Bolsonaro, concorda? O fato foi lembrado pelo deputado federal Bongás do PT gaúcho. Primeiras damas. Marisa Letícia foi aos Emirados Árabes e ganhou joias do governo de lá. Michele foi à Arábia Saudita e também ganhou joias. Marisa abriu mão, deixando o presente com a União. Michele quis ficar com as joias e Bolsonaro tentou fazê-las entrar ilegalmente no Brasil. O novo escândalo dos Bolsonaros, aliás, está dando o que falar. É disparado o tema mais comentado nas redes, com ampla repercussão nas mídias em geral. Chegaram a mandar militar em avião da FAB para pressionar pela liberação do contrabando de Bolsonaro, presente a Micheque. Esse governo vai ficar na história como o que envolveu os militares nos tipos mais variados de crime comum. Coisa de miliciano mesmo, comentou o jornalista Sérgio Léo no Twitter. Helena Chagas, jornalista do Brasil 247, dedicou ao assunto 3 tweets. Inacreditável a história de Bolsonaro tentando resgatar da Receita joias no valor de 16 milhões de reais dadas pela Arábia Saudita a Michele. Por que não as registrou como presente oficial, o que garantiria a entrada no país? Porque assim não poderia levar cola e brincos para casa ao sair do governo. Ela continua. Há regras muito claras para presentes oficiais, que são dados à presidência da República e não a fulano ou beltrano que esteja temporariamente no cargo. Pertencem ao país. Tentar se apropriar deles é, além de um comportamento deslumbrado e rastaquera, um crime. E Helena conclui. Conclusão. É uma gente muito maloqueira. É preciso também trazer outra hipótese igualmente séria. Será mesmo que as joias árabes eram um presente para Michele? Ou se tratava de uma troca de favores? Vamos chegar lá. O tema foi debatido pela ótima agência Spotlight do jornalista Lúcio de Castro. Disse ele: não consigo entender a repetição que de antemão compra a versão presente para ex-primeira-dama, as joias da Michele. E assim, sem se dar conta, já inocentam Bolsonaro de que as joias sejam, por exemplo, o pagamento por algo. A grande reportagem de Adriana Fernandes e André Borges é bem clara. Abre aspas. Ao saber que as joias haviam sido apreendidas, o ministro retornou à área da alfândega e tentou usar o cargo para liberar os diamantes.
Foi nesse momento que Albuquerque disse que se tratava de um presente do governo da Arábia Saudita para Michele. Fecha aspas. Lúcio finaliza. Por que comprar de cara a versão de um ministro pego em flagrante? Só serão joias da Michele se as investigações comprovarem. Até aqui, no mínimo, são joias obtidas de forma ilegal por Jair Bolsonaro. Também no Twitter, o Pedro Rousseff comentou: Bolsonaro vendeu uma refinaria de petróleo aos árabes por 11 bilhões de reais abaixo do valor. E o pior, em troca de brincos e colares de diamante avaliados em 16 milhões de reais para Michele Bolsonaro. O nosso patrimônio foi trocado por joias para a primeira-dama. O nome disso é propina. O professor Leonardo Sakamoto, jornalista do UOL, continuou com ironia. Pode-se dizer que o mandato de Jair colocou Michele em outro patamar. Antes eram os 89 mil reais em cheques depositados em sua conta por Queiroz. Agora é um escândalo com joias de 16,5 milhões de reais dadas pelo governo da Arábia Saudita que a família Bolsonaro tentou tomar para si. Mili Lacombe comentou a resposta de Michele sobre o escândalo. Michele Bolsonaro, debochada sobre as joias apreendidas pela Receita, abre aspas, quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Interrogação, fecha aspas. Não, querida, quer dizer que você tentou ter tudo isso e a gente não estava sabendo.